Olá, como vai? A obesidade mata 80 mil brasileiros por ano, vira problema de saúde pública e só tem um remédio eficiente, segundo especialistas: reeducação alimentar e mudança no comportamento. E quando isso não acontece, as doenças associadas à obesidade trazem sérios riscos à saúde do paciente. O que fazer? O Medicina e Saúde foi atrás das respostas com quem entende do assunto. E você acompanha tudo a partir de agora. Mirtes, Pablo e Roseli vocês já conhecem. São personagens de uma mesma história que o Medicina e Saúde mostrou há alguns meses. Todos eles com um objetivo comum: perder peso, recuperar a autoestima e saúde. A minha maior preocupação era a questão de saúde, né? Sabendo todas as complicações que eu iria ter se eu continuasse a engordar da forma que eu estava. E também a questão da autoestima, sim. Porque me olhava no espelho e eu não tinha mais aquela vontade que você tem de se arrumar, né? Então, também precisava melhorar a questão da autoestima, mas principalmente a questão da saúde, mais me preocupava. A questão da obesidade, a gente vem observando um acréscimo muito grande no mundo todo, né? Inclusive no Brasil. O Brasil, que é um país em desenvolvimento, talvez seja um dos países que mais tem crescido o número de população obesa. O cirurgião fala dos números da obesidade no Brasil, lembrando que há 10 anos já existia um prognóstico alarmante que hoje se confirma. Na época, se falava em um percentual que já foi ultrapassado. Há 10 anos a gente observava aí, né, uma expectativa de que em torno de 30% a 35% da população estivesse na linha de obesidade. E os últimos dados vêm confirmando que, ao longo desses 10 anos que se passaram, a expectativa era que o Brasil chegasse a em torno de 50% da população estar na linha de obesidade. É o que as estatísticas vêm confirmando, né? A população vem ganhando peso e chega de ter essa metade da população do Brasil está acima do sobrepeso, está na linha da obesidade. Mudança de comportamento, melhoria no padrão de vida e sedentarismo são apontados pelo especialista como responsáveis pelo ganho de peso do brasileiro. O estilo de vida das pessoas, né, da população em geral, vem se modificando. Então, a pouca prática de exercício físico, quer dizer, sedentarismo, a gente passa o dia correndo atrás do trabalho e praticando menos esporte, né? Menos exercício físico. Isso é um hábito do sedentarismo, isso é um impacto muito grande. Outra questão são os hábitos alimentares, né? A alimentação brasileira, teoricamente dita que a população esteja comendo mais, não significa que ele esteja comendo melhor. Então, os hábitos alimentares com alimentos mais ricos em gorduras, né, aumentando também o nosso carboidrato, as massas, os pães, os refrigerantes. Então, isso faz com que a nossa população, com o passar dos anos, teve um ganho econômico. Isso ele levou a comprar melhor, comprar mais alimentos calóricos. Isso fez com que a nossa população ganhasse peso. Com todas as suas carências, o Brasil caminha para um rumo preocupante. Dados apontam que 50% da população está com excesso de peso. A tendência é mais acentuada entre as mulheres do que entre os homens. E, por incrível que pareça, cresce mais rapidamente nos segmentos de menor poder econômico. Nós já vivíamos alertando do aumento da prevalência da obesidade. E agora, cada vez mais a medicina e os meios de comunicação estão alertando mais a população para que surja uma preocupação coletiva no sentido de que a obesidade hoje é uma epidemia. Então, em números, a gente vai dizer assim, 10% de uma população assim, de qualquer cidade, em média, tem algum problema de obesidade. Então, e problemas preocupantes, já assim com índice assim, de operar, de se preocupar assim, com obesidade mórbida,
3 a 5% de uma população teria, assim, basicamente problemas sérios com a obesidade, sabe? O cirurgião Tomás Tanaka é um dos mais renomados da área e explica que, embora as pessoas não vejam pessoas obesas nas ruas, o problema existe. A exclusão social dá uma falsa ideia de que os números não são tão alarmantes assim. Então, a nossa população, ela é superponível com todos os dados estatísticos que existem no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Lógico que países mais, tipo Estados Unidos, a prevalência de obesidade é maior que a do Brasil. Porém, Cascavel, ela se sobrepõe a qualquer outra cidade. E aí fica um questionamento. Mas, se a gente diz que 10% da população tem algum problema de obesidade, então são 30 mil pessoas em Cascavel. E, na verdade, a gente não vê 30 mil pessoas assim com obesidade, então, mas a gente diz assim, 10% com todos os tipos, desde sobrepeso até obesidades graves. Um dos fatores responsáveis pela obesidade, segundo médicos e nutricionistas, é a questão comportamental quanto à alimentação. O lanche rápido em fast foods, o consumo de gordura trans e doce sem critério algum, pode ser um indício para o ganho do sobrepeso. A dica é priorizar a saúde mesmo com a falta de tempo. Maria Luísa mostra como se alimentar de forma balanceada e saudável, gastando pouco. As pessoas têm que aprender a se alimentar melhor para poder chegar a um emagrecimento mais rápido, mais acelerado. Então, o que acontece com as maiorias das pessoas que procuram dieta ou que estão com problema de obesidade? Acham que comer salada vai adiantar. A salada é muito boa, a gente tem que usar sempre a salada, comer sempre. Mas junto com a salada a gente também tem que pensar no carboidrato, na proteína, nos leguminosos, em tudo que manda para uma dieta balanceada. Depois do intervalo você vai conhecer Daniele, a educadora física que resolveu lutar contra a obesidade antes que sua saúde fosse ameaçada. A minha família, por parte da minha mãe, ela já tem a obesidade, né? Então é hereditariedade. E também vou dizer por relaxamento meu, sabe? Exagerei na comida, não fiz atividade física. É daqui a pouco, não sai daí, a gente volta já já. O Medicina e Saúde está de volta e hoje falando sobre obesidade. Em 1954 foi realizada a primeira operação para a redução de peso nos Estados Unidos. 28 anos depois, em 1982, uma nova técnica cirúrgica se tornaria mais empregada nas décadas de 80 e 90. A gastroplastia vertical com bandagem. Desde então, a medicina só tem evoluído nesse campo. O que a gente vinha acompanhando ao longo do tempo é que no início da cirurgia bariátrica, as cirurgias eram feitas com grandes cortes, pacientes obesos, né? E as cirurgias, na grande maioria, eram feitas com grandes incisões, com grandes aberturas na barriga, quer dizer, um trauma bastante grande para o organismo. O que vem acontecendo ao longo do tempo é que a cirurgia, que a gente chama minimamente invasiva, ou cirurgia por laparoscopia, essa cirurgia é feita por pequenas incisões com uma câmera, né, que nos faz com que a gente consiga enxergar, visualizar em todo o interior do nosso abdômen, e com umas pinças que nos auxiliam ao nosso trabalho, com os grampeadores que foram desenvolvidos para esse tipo de cirurgia. Então fez com que evoluíssem e os riscos da cirurgia minimamente invasiva, os riscos da cirurgia com a cirurgia minimamente invasiva, reduzisse a índices muito aceitáveis a qualquer cirurgias abdominais. O cirurgião revela dados de uma pesquisa que aponta que uma pessoa obesa vive em média 20 anos a menos que uma pessoa saudável. Um dado preocupante, que pode ser resolvido através da cirurgia bariátrica. Quando a gente indica uma cirurgia bariátrica para um paciente, a principal indicação é quando a pessoa tem obesidade mórbida. Então, quando a gente faz um cálculo simples
de peso, uma relação de peso com altura, né? A gente chama isso de índice de massa corporal, quer dizer, fazer uma conta simples, né, de divisão entre o peso e a altura ao quadrado. E a gente vai chegar ao número que é 40. Acima dos 40 a gente chama de obesidade mórbida. Por que a gente indica cirurgia nesse tipo de paciente, nesse paciente que tem obesidade mórbida? Porque as estatísticas mostram que quando o paciente tem obesidade mórbida, ele vai viver 20 anos a menos. Então, quando a gente atua sobre esse paciente, nós vamos fazer com que esse paciente ganhe pelo menos esses 20 anos. A decisão de se submeter à cirurgia para redução de peso é algo que precisa acontecer de forma consciente. O paciente precisa estar preparado para uma série de mudanças que irá ocorrer em sua vida. Foi o que aconteceu com a educadora física Daniele, que até o dia da gravação desta matéria pesava 110 quilos com IMC 41. Daniele conversou conosco horas antes da cirurgia tão esperada por ela e pela família. Bom, eu estou aqui na casa da Daniele, que dentro de poucos minutos ou poucas horas vai passar pela cirurgia bariátrica. Uma decisão que ela tomou, até entusiasmada com o resultado do irmão, que há alguns anos também fez a cirurgia e hoje está super bem, né, Daniele? Foi há 3 anos, está muito bem e vou seguir o exemplo dele. Apesar de gostar de esportes e ter formação na área, depois de ganhar tanto peso, Daniele não conseguiu manter uma rotina de atividades físicas. O cuidado com a alimentação aconteceu apenas há alguns anos. A obesidade é caso hereditário, como conta nosso personagem. A minha família, por parte da minha mãe, ela já tem a obesidade, né? Então é hereditariedade. E também vou dizer por relaxamento meu, sabe? Exagerei na comida, não fiz atividade física, abusei de muita coisa. Então eu tenho a minha parte de culpa e também tenho os agravantes, né? Tanto da família com a obesidade quanto dos exageros. Dificuldades para executar pequenas ações diárias, como subir escadas e amarrar o cadastro do tênis, somam-se ao sentimento de exclusão social que as pessoas obesas sentem na pele. A gente começa com o problema da mulher, que é essencial, né? Que é na parte da roupa, de se vestir. A dificuldade para você se vestir, a dificuldade para você encontrar roupas que adequem ao seu gosto e ao seu tamanho, né? E também eu tenho um namorado, que ele me conheceu, eu já era gordinha, mas eu também não me sinto à vontade com isso, sabe? Então tem as limitações que a gente tem do dia a dia. Por exemplo, a dificuldade para subir uma escada, uma dificuldade para fazer uma corrida. Aí você também encontra o preconceito quando você vai até uma academia, fazer uma atividade física. Então, assim, dá aquela bloqueada, sabe? Mas eu estou bem, eu acredito que muita coisa vai mudar, essas dificuldades vão ser superadas e eu estou preparado para isso. Qual que é a tua expectativa? Daqui a pouco você vai para o hospital, a gente vai te acompanhar. Como é que você está vivenciando esses minutos que antecedem aí o teu internamento para a cirurgia? Estou um pouco ansiosa, mas eu estou preparada, já passei por todos os processos, sei que está tudo bem e que com a equipe vai sair tudo bem. Então, é aquele friozinho na barriga mais normal. Entrevista terminada. É hora de ir para o hospital, pois daqui a instantes Daniele irá para o centro cirúrgico receber os primeiros procedimentos para a cirurgia que irá mudar sua vida. E você vai acompanhar esses momentos importantes para a Daniele junto com a gente. Na maioria das vezes, para as pessoas obesas, o ato de comer é visto como um alívio para as tensões que vivem, sentindo-se como diferentes, inconformados com sua aparência física e excluídos socialmente. Por fim, veem-se como pessoas com dificuldades e limitações em seu dia a dia. A pessoa sofre, tem um sofrimento psíquico muito grande. Acaba levando a pessoa a um isolamento social importante. Algumas doenças podem aparecer, sem falar nos sintomas, né? Nos sintomas depressivos, onde a pessoa passa por esse sofrimento, por uma tristeza muito grande. A psicóloga especialista no atendimento a pacientes bariátricos
fala sobre as mudanças que a cirurgia ocasiona na vida dessas pessoas. O aparelho psíquico, ele precisa acompanhar essa mudança. Esse novo mundo, um mundo onde se tem êxito, né? Antigamente estavam acostumados com as dietas e os fracassos inúmeros dessas dietas, né? Então trabalhar essa nova condição é uma função do psicólogo, né? Para que o paciente tenha uma garantia de êxito desse processo cirúrgico. As mudanças acontecem de dentro para fora, segundo a doutora Márcia. Um novo padrão de vida que deve ser aceito e reconhecido pelo paciente. Passado pelo processo cirúrgico, tem o processo pós-operatório, onde as mudanças maiores, principais, ocorrem nesses 2 primeiros meses. O primeiro mês é quando a pessoa está numa dieta muito rígida, muito líquida, muito rala, e aparecem as vontades, né? A fome as pessoas não vão ter, né? Nessa cirurgia não se sente fome, e sim vontade. A vontade é psicológica. No próximo bloco, finalmente vamos acompanhar Daniele ao centro cirúrgico para a realização da tão esperada cirurgia bariátrica. Estamos agora iniciando o procedimento, colocação de ar na cavidade abdominal. Se eu fosse você, não saia daí. O intervalo é rapidinho, até já. Voltamos e é sempre um prazer ter a sua companhia aos sábados aqui na TV Tarobá. Lembrando que esse programa é reprisado pela Tarobá Cabo durante a semana. E você ainda pode rever outros programas acessando o nosso site www.tarobacascavel.com.br/medicina e saúde ou www.tarobalondrina.com.br/medicina e saúde. O assunto de hoje é a obesidade, que se tornou um grave problema de saúde pública no Brasil e que movimenta diversos profissionais de saúde no combate e prevenção da doença. Trabalhar com obesidade nos dias de hoje não tem sido fácil, visto que a obesidade está envolvida com 2 fatores básicos: o fator alimentar e o fator atividade física. A atividade física ela vem diminuindo muito, nós estamos diminuindo o nosso gasto, o nosso gasto calórico, e nós estamos comendo mais e comendo com menor qualidade. A nutricionista chama atenção para os índices que indicam qual o grau de obesidade da pessoa. Uma informação importante para a classificação da doença. A obesidade ela é medida através do IMC e esse paciente vai ser classificado conforme o seu IMC. Um IMC de 19 a 25 é um IMC normal, o IMC de 25 a 30 é um sobrepeso e o IMC acima de 30 ele está diagnosticando uma obesidade, que ela pode ser de grau 1, de 30 a 35, 35 a 40, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade mórbida. Para médicos e nutricionistas, a diferença na prevenção da obesidade começa na infância, quando a família tem a oportunidade de ensinar hábitos saudáveis aos filhos. A obesidade ela vem se tornando um problema até mesmo na fase da infância, até mesmo nas crianças. Tinha-se um grande mito que criança bonita, que criança saudável era aquela criança gordinha. E hoje se sabe que isso é um mito. Nós temos que nos preocupar com a nutrição, com o que a gente chama na nutrição, no consultório, de fome oculta. Existem pessoas com um peso alto, porém internamente elas têm falta de todos os nutrientes. Então elas não têm fome de comida, elas têm fome de nutrição, elas têm fome de cálcio, elas têm fome de ferro, de zinco, de magnésio, que são extremamente importantes, desde a fase da infância até o adulto. As escolas deveriam ter dentro do seu currículo, né, saber da alimentação, de uma boa alimentação e uma boa prática dos hábitos de vida. Deveria estar no currículo. Isso é uma maneira de a gente atuar sobre a criança. Doutora Cláudia explica como acontece a redução do apetite no paciente bariátrico
e como é possível administrar as vontades depois da cirurgia. Nas cirurgias desabsortivas, nas cirurgias que mexem no estômago e no intestino, nós fazemos 30 dias de dieta líquida. Nas cirurgias que são mais restritivas e só tem uma redução no volume do estômago, nós fazemos 20 dias de dieta líquida. E aí vem aquela pergunta, é difícil passar esse período só tomando líquidos? E isso também tem sido algo que nós temos que trabalhar no consultório, porque esses 20 ou 30 primeiros dias não pode ocorrer erro por parte do paciente, porque a cirurgia é algo muito sério, muito importante, e a cooperação, o comprometimento do paciente, ele é muito importante para que o resultado seja alcançado, para que a gente tenha sucesso no procedimento. Mudar hábito não é fácil. Se fosse fácil, o paciente não estaria passando por esse processo cirúrgico, porém é possível, desde que haja um comprometimento dele e a ajuda da família. Voltamos ao hospital em que Daniele aguarda para ser operada. No caminho para o centro cirúrgico, acompanhada pelos pais, nossa personagem se mostra confiante e tranquila. Imaginamos como está a cabeça de Daniele, na expectativa de marcar o quadro de sua vida em antes e depois da cirurgia que irá fazer daqui a pouco. Sorte, Daniele! Estamos agora iniciando o procedimento, realizando a colocação de ar na cavidade abdominal para poder criar um espaço para poder operar. Injeção de gás carbônico. Cirurgia bariátrica é o nome dado às cirurgias realizadas no aparelho digestivo para tratamento da obesidade e tem como objetivo promover a redução do peso. O tratamento cirúrgico não envolve a remoção de tecido adiposo por sucção ou remoção. A cirurgia bariátrica consiste em reduzir o reservatório gástrico e a absorção dos alimentos pelo intestino. Em média, quando a gente faz a cirurgia laparoscópica, a cirurgia minimamente invasiva, pacientes que ficam de 1 a 2 dias internado e depois recebem alta hospitalar. E a gente faz um acompanhamento semanalmente no consultório. Mas o paciente faz uma cirurgia, por exemplo, no dia de hoje, amanhã ou depois da manhã ele está de alta do hospital. A cirurgia de nossa personagem foi um sucesso. Ela já está em casa e você poderá acompanhar o resultado do procedimento bariátrico aqui mesmo no programa. Bom restabelecimento a você, Daniele, e sorte na nova vida. São candidatos à cirurgia bariátrica os pacientes com índice de massa corporal, o IMC, superior a 40 ou entre 35 e 40 quando existir uma doença associada capaz de ser melhorada com a perda de peso, ou com IMC entre 30 e 35 com doença grave associada. Mas como calcular o IMC? O Medicina e Saúde explica. O cálculo do IMC é feito dividindo o peso em quilogramas pela altura, em metros ao quadrado. Todos os pacientes candidatos a realizar uma cirurgia bariátrica, ou seja, aqueles pacientes que têm índice de massa corporal acima de 40 ou pacientes que têm índice de massa corporal acima de 35, né? Só que os pacientes que têm acima de 35, ele tem que ter doenças associadas, não basta ter só obesidade. Então ele tem que ter uma hipertensão associada a um problema de articulações ou ele ter diabetes mellito, por exemplo. Então é um paciente candidato a fazer uma cirurgia. Então são pacientes que passam por uma equipe multidisciplinar, que são constituídos por cirurgiões, endoscopistas, endocrinologistas, cardiologista, o pneumologista, a nutricionista, a psicóloga e a fisioterapeuta. Então, todos teriam que passar por esses especialistas para fazer uma boa avaliação e aí serem candidatos a uma cirurgia. No programa de hoje, médicos e profissionais da saúde chamam a atenção da população e dos governos para esse grave problema que se alastra pelo mundo. A obesidade tornou-se uma epidemia e deve ser combatida como tal. Para mais informações, acesse o site da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica,
O endereço é www.abeso.org.br. E não se esqueça, antes de decidir-se por uma cirurgia, verifique se o médico faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, pois isso irá garantir a sua segurança. Consulte também o site www.sbcb.org.br, que é o site da sociedade. E na semana que vem o assunto é mais direcionado aos homens. O que fazer quando os cabelos começam a cair? Como enfrentar a calvície? Será que a medicina já tem respostas e soluções para esse problema? Você confere isso e muito mais na semana que vem. E eu espero por você. Até lá, boa semana!